praticando esse exercício de revisitar o baú de memória de vocês. Nosso último encontro, eu contei para vocês como que foi a minha viagem na Inglaterra. Foram 5 meses, e contei também que essa viagem me gerou um diferencial para que eu começasse a trabalhar numa agência de turismo. Então, depois de 2 anos de trabalho, eu pude tirar as primeiras férias de trabalho da minha vida. E não sei se vocês sabem o que um agente de viagens faz. Basicamente, eu ajudei a criar alguns descritivos de passeios que aconteciam no Brasil inteiro, e depois eu fui transferida para um outro departamento onde eu fazia as reservas, tanto de hotel, quanto de passeios, quanto de traslados, né, do aeroporto para o hotel, aluguel de carro, enfim, todas as demandas que o cliente tivesse, né? Os clientes geralmente eram estrangeiros. Nós trabalhávamos muito com o mercado latino, com portugueses, eventualmente mercado francês. E então, assim, para mim era uma grande coroação estar de férias de trabalho num trabalho que eu estava gostando tanto, né? E eu convidei a minha mãe para me acompanhar nessas férias. Uma prática que é muito comum nas agências de viagens, quando o funcionário está de férias e tem disponibilidade e vontade de conhecer os produtos, os lugares que vende, é uma prática comum que alguém da agência monte um roteiro para ele. No meu caso, a minha gerente, ela montou um roteiro para mim, ideal, e ela contactou todos os fornecedores para ver se conseguia descontos ou até uma gratuidade. Então, eu decidi conhecer o máximo de destinos que fosse possível dentro de um espaço razoável, porque eu estava de férias, não estava trabalhando, o que não quis dizer que eu não quis investigar e conhecer alguns lugares a fundo, né? Então, por fim, foram 5 estados do Nordeste que eu tive a honra de conhecer, e acompanhada da minha mãe, né, que geógrafa e uma pessoa que tinha um olhar para a paisagem humana e ela fazia uma leitura de paisagem também física, que era muito acertada, né? Às vezes ela tinha uma visão de raio-x, ela percebia coisas muito sutis que estavam ocultas, né, através da cultura, eventualmente alguma leitura prévia. Isso tornou toda a experiência da viagem ainda melhor. Então, na verdade, em 99, eu e ela estávamos embarcando para o Nordeste, e eu estava em clima de férias, com roupa de turista, porém eu não poderia desconsiderar que eu estava fazendo a faculdade de turismo. Então a viajante em questão era uma estudante de turismo, além de ser uma agente de viagem e além de ser turista, naturalmente. Eu também era a filha da geógrafa que sempre tirava uma casquinha das aulas que ela me dava, né, quando ela estava em contato com a cultura local e com os guias, né? Então a gente começou a nossa jornada pelo estado do Ceará, né? Chegamos por Fortaleza e fomos para Jericoacoara. Essa foi uma viagem bastante cansativa, ainda hoje, mesmo que com 4x4,
a travessia de um deserto de dunas sempre é um deslocamento cansativo. No nosso caso, a gente teve um trecho mais crítico que a gente venceu com um pau de arara, que era um caminhão, tipo um trator adaptado para transportar a gente. Eu lembro que fazia uma lua incrível, então a paisagem toda era realçada com a luz do luar, né? Então, depois de Jericoacoara, a gente foi para Fortaleza, né? Em Fortaleza eu tive a honra de conhecer os funcionários do departamento de reserva dos hotéis, com quem eu sempre falava. Então a gente desvirtualizou o contato. Lógico que hoje a gente tem internet, mas antigamente a gente não tinha tanta facilidade de internet. Então a gente se falava muito pelo telefone. Então às vezes eu falava mais com eles do que até com a minha família, né? Principalmente quando eu trabalhava só com um cliente que vendia muito aquele destino. Enfim, nós conhecemos, fizemos os passeios triviais, conhecemos também a equipe que era o nosso representante lá, que era a equipe que ia receber o turista no aeroporto, o gerente, enfim, eventualmente produtos novos potencialmente, né? Então, eu estava trabalhando e conhecendo o que fazia o turismo se tornar uma experiência ainda melhor, né? Porque vender uma experiência é algo muito complexo, né? Então, o papel do agente de viagem ainda hoje, ainda que haja internet, ele demanda uma responsabilidade, um conhecimento, principalmente para quando as coisas não dão certo, né? As expectativas do cliente não são atendidas, ou existe alguma limitação, ou do fornecedor ou do cliente, enfim. Então, o agente de viagem serve para trazer uma segurança e uma garantia de boa experiência, né? Então, afinal de contas, férias para muita gente é a realização de um sonho. Então, para quem está viajando é muito importante, mas para quem trabalha com isso é fundamental que a gente saiba o máximo de detalhes. Então, a experiência, passar pela experiência por quem vende a experiência é algo fundamental. Então eu tive que desenvolver esse olhar mais técnico, né, consolidado pela experiência que eu tinha na agência e também na faculdade, e essa prova vivencial me gerava um diferencial muito grande. Então, assim, depois de Fortaleza, fomos para Natal, fomos muito bem recebidos. Em Natal a gente fez um roteiro incrível, muito diferenciado, que era um roteiro de buggy. Na realidade, um parêntese importante, o nosso chefe da Convencional Turismo, o seu Otávio Martins, ele foi um verdadeiro desbravador desse destino. Ele que estruturou, criou meios para fazer com que essa travessia Natal-Fortaleza de buggy, um circuito de buggy, onde por 2 ou 3 noites as pessoas pudessem parar nas pousadas, terem o mínimo de conforto para depois seguir, e montar logística com a associação dos bugueiros, foi um trabalho faraônico, né? Então eu consegui, junto com a mamãe, fazer esse roteiro, uma boa parte do roteiro, digamos assim, metade, um pouco mais da metade do roteiro. E no ano seguinte, eu fui convidada a representar a agência de receptivo do Brasil, junto com a representante de Portugal, para acompanharmos um grupo que totalizava 20 bugs,
ou seja, éramos no total 45, 50 pessoas, né? E então foi um grupo grande, né, que mostrava como o pioneirismo, né, e a paciência em desenvolver um roteiro poderia transformar a vida de viajantes, né, que jamais conheceriam aquele lugar se alguém se dedicasse firmemente a criar novos produtos e novas experiências, né? Então, logo em seguida fomos para Pipa, fomos para Fernando de Noronha, onde eu tive a mágica experiência de mergulhar, né? O mergulho ele é quase que uma meditação, né? Foi um evento assim, um divisor de águas, né? Imaginem, no mar de Fernando de Noronha, onde as águas são muito límpidas, os peixes coloridos, as tartarugas marinhas também. E como era a minha primeira experiência no mergulho, eu tive toda uma instrução, uma instrutora foi comigo, então foi algo assim marcante, muito assim louvável, né? E a paz, o silêncio no fundo do mar. Foi uma experiência única e maravilhosa, eu diria que foi a melhor, né? Depois de Fernando de Noronha, fomos para Porto de Galinhas, Maceió, Maragogi, Salvador, né? Então, em cada lugar que a gente passava, a gente desfrutava da gastronomia local, a gente mergulhava nas atividades culturais, gastronômicas, folclóricas. A gente conhecia o maior número de pessoas, né? Entre um passeio, uma visita num hotel, uma agência de representante local que a gente pudesse, a gente estava sempre captando, né? Enriquecendo a minha bagagem, né? Acredito que da mamãe também, só que o dela com certeza foi com um olhar diferente. Aliás, toda vez que a gente viaja em dupla ou com a família, sempre tem aquela negociação, né? Só que no meu caso havia uma clareza muito grande, no sentido de que não eram férias 100%, né? Eram férias mesmo meio que carregando pedra, mas e que eu faria de novo. Aliás, essas não foram as primeiras férias, outras surgiram anos depois e eu sempre que podia viajava para Pantanal, ou às vezes eu era escolhida para representar a agência num tour de familiarização de um novo destino, quando queriam promover um lugar e eu, como agente de viagem, deveria ir na frente, conhecer a minúcia para compartilhar essas experiências com os meus colegas, e aí isso faria com que o encantamento na hora de vender aumentasse também. Então, basicamente, o que eu mais aprendi nessa viagem de férias, que, primeiro de tudo, esteja aberto, comporte-se como uma esponja, mesmo que você não esteja trabalhando, como era o meu caso, estava trabalhando de férias e tal, não necessariamente nessa ordem, mas esteja aberto a absorver, a conhecer as pessoas, a cultura local, a provar novos temperos, a ouvir novas músicas, a saber a história que vem por trás, porque o Brasil é imenso e a gente tem uma diversidade que é a nossa maior força, a nossa maior riqueza. E muitas vezes
as pessoas preferem ir para fora e não conhecem o nosso Brasil, né? Então, outra coisa que também serviu de aprendizado é essa questão de enxergar além da superfície, do que está posto, né? Tente ter um olhar além do que está óbvio, né? Pergunte, pesquise, né? Tente, sobretudo, respeitar aquela cultura que é tão diferente, sem impor o que você conhece, o que é normal na sua vida cotidiana, onde você nasceu, de onde você... Enfim. E essa questão da negociação, sempre, né? Sempre que você vai fazer uma viagem, seja ela de férias ou não, saiba exatamente o que você quer alcançar. Quanto maior for a clareza sobre o que é inegociável, maior será a sua satisfação nesse momento de lazer, de férias ou de celebração, seja lá o que for. Então, acho que por hoje é só. Espero que você tenha gostado. Certamente foi uma descrição de viagem um pouco diferente, né? Sob a perspectiva de alguém que não só é o turista, mas alguém que estuda o turismo e alguém que trabalha e vende esse sonho. Mas essa foi a minha experiência e espero que você tenha gostado e, de alguma maneira, talvez você também já tenha feito viagens de trabalho e que você conseguiu transbordar, fazer além do que era a obrigação, né? E aí foi conhecer a cultura local, enfim. Bom, o convite para viajar é sempre enorme e bora viajar de novo. Se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal. Se você tem um amigo que é do turismo e que pode gostar desse vídeo, que você lembrou, compartilha com ele e vamos que vamos. Vamos estar em movimento, mesmo que parado aparentemente. Vamos sacudir esse baú de memórias que muitas coisas boas estão por aí. Até logo! Bora viajar de novo?